Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem, graças a Deus. Olha, não se esqueça, gente, de deixar o joinha, né? Compartilhar, procure compartilhar, tá bom? Alguém vai assistir esse conteúdo e vai dizer, olha, isso aqui eu não concordo não. Isso aqui, tá bom, vá, compartilhe esse mesmo, tá? Compartilhe com todas as pessoas que vocês conheçam, tá bom? E alguém vai discordar de alguma coisa, e às vezes até a gente fala uma coisa, depois a gente fala, meu Deus, eu falei isso, não era isso, não era bem isso que eu ia falar. Ah, às vezes acontecem umas coisinhas assim, né, gente? Com todo mundo. Eu não tenho nem esse nem aquele. Então, tudo bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre o milênio. Gente, e quando se fala em milênio, claro que a gente medita, sabe que a Bíblia toda, né, ela mesma é um conjunto que é interpretada por ela mesma, tá bom, gente? Então, e claro que você se lembra de imediato de Apocalipse, né? Porque é lá mesmo que fala mesmo, e lá o livro das revelações, sabe? A gente fala um livro de mistério, tá? O livro das revelações, tá bom? Então, mas para eu falar no Apocalipse, eu gostaria de falar daquele que foi responsável, tá? Pelos relatos, né? Que foi João. E eu gostaria de falar o seguinte, gente. Quando você observa aqui no livro dele mesmo, João, né? Capítulo 21, nos diz a palavra do Senhor, dizendo assim: na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, Deus falando no caso aqui para Pedro, porque eu quero falar de João, tá? Mas moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Agora veja bem. E Pedro, está falando para Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é este que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha, por que eu li esse trecho aqui, gente? Porque aqui está falando a palavra do Senhor, que Jesus estava falando para Pedro. Como se dissesse assim, Pedro, você é uma pessoa que você mesmo determina o que você vai querer fazer, vai praticar, você mesmo que toma as suas decisões e não quer saber das opiniões alheias e tal. Você é um tal, né? Mas vou te dizer que mais tarde você vai ser guiado pelos outros. As pessoas vão dizer o que você deve ou não fazer, vão conduzir você para um lugar que você nem vai querer ir. Mas Jesus está falando da morte dele, sabe? Você não vai querer ir, então você não vai decidir nada. As pessoas vão decidir por você, entendeu? Mas tem uma coisinha, até que Jesus é misericordioso, né? Que quando ele morre, diz a palavra do Senhor, né? Que ele morreu crucificado, né? Então, ele falou, pelo menos eu quero morrer de cabeça para baixo, tá bom? Não quero morrer como meu mestre, não que eu não sou digno. Eu vou morrer, então, vou ser crucificado igual meu mestre? Não, então pelo menos cabeça para baixo. Então, até na hora da morte ele foi decisivo, né? Meu Deus, mas é porque Deus permitiu isso, né? Mas tudo bem, gente, ele ter essa decisão. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui a gente pode entender o seguinte, que os apóstolos glorificaram a Jesus com sua morte. Falando assim claramente, né? Eles morreram e nisso que eles morrem, por amor a Jesus, diz a palavra do Senhor, gente, que o galardão vai ser incomparável, tá? Porque uma coisa é você morrer de morte natural, sabe? E outra coisa é você morrer pelo Evangelho, por causa do Senhor Jesus, sabe? Às vezes você é ridicularizado, as pessoas criticam você, armam ciladas contra você, e você já sabe que é por causa do Evangelho. Você não vai perder o teu galardão por isso, sabe? Então, todos os apóstolos, não podemos dizer quase todos, né? Morreram assim, glorificando a Jesus com sua própria vida, sendo entregue por amor ao Evangelho, né? Morreram pelo Evangelho, não foi morte natural. Agora, o João, Deus, eu já falei isso em outros conteúdos aí, Deus separou, Jesus quis que ele não morresse, Jesus quis que ele morresse assim, tipo morte natural mesmo, sabe? Ele morreu mesmo muito idoso e tal, sabe? Por quê? Porque ele tinha dois compromissos. E quem tem compromisso, gente, não fica pedindo para morrer, não. Tem gente que tem compromisso, tem gente que tem coisa para realizar. A Bíblia diz, olha, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos. Não vai ser frutos capengas, não. Vão ser frutos viçosos. A palavra de Deus está aí. O Evangelho precisa
sabe, precisa ser cumprido, respondido. A pessoa precisa cumprir o evangelho que Deus determinou, sabe? E você tem coisa para realizar. Às vezes você pensa, eu queria fazer era isso. Não, você vai realizar isso aqui, porque isso aqui, às vezes é uma coisinha de nada. Você vê que às vezes tem uma empresa, ou uma casa, ou um grande palácio, a chave dele é uma chave pequenininha, né? É uma coisa pequenininha. Você vai e abre a porta ali. Então, toda a responsabilidade daquele monumento todo está numa pequenininha chave, sabe? Às vezes Deus entrega uma coisinha pequena para você e você não desconsidera, igual o caso do talento, né? Lembra? Eu fiz aí um conteúdo falando sobre os talentos, tá? Se puderem, vocês podem ver lá, assistir, né? Então, o que acontece? Aí, Deus entrega uma responsabilidade para a pessoa e a pessoa vai fazer igual o profeta Elias. Eu vou morrer fazendo biquinho. Quero morrer. Cumpra o que Deus tem para realizar. Louve a Deus, exalte o Senhor, faça alguma coisa que Deus orientar você a fazer, né? Então, esse João tinha duas responsabilidades. E quais eram? Duas responsabilidades de peso que eu estou falando. Quais eram? Eu já falei isso aí. Quem assistiu meus conteúdos aí já até sabe o que eu vou falar, mas também quem medita na palavra do Senhor, né? Acompanha os estudos, até de outras pessoas também, né? Que a pessoa fala um pouco diferente, um fala de um jeito, outro fala de outro, mas é pelo mesmo Espírito, né, gente? É a mesma coisa, assim. Pelo Espírito você fala uma coisa, outro fala de outra maneira. Às vezes eu já falei sobre isso também. Às vezes eu assisto debates em rádios, que estão pregando a palavra do Senhor. Então, gente, ele fica quase um duelo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não sei o que, é assim, é outro. Não, é assado. E por fim, os dois estão certos. Todos ali estão certos. É porque um vê uma coisa de uma maneira, outro vê de outra maneira, sendo que todos ali estão falando corretamente. Entendeu? Então é a maneira de falar, é o jeito como você vê. Entendeu? Você está vendo uma coisa de uma maneira, outra vendo de outra maneira, mas é aquele mesmo conteúdo. Entendeu? Você olha um prédio aí, olha um prédio, uma casa. Eu estou vendo daqui. Eu estou falando, ali estou vendo uma varanda. Do outro lado, você está do outro lado, você olha e fala, eu não estou vendo varanda nenhuma. Você está vendo do outro lado. Entendeu? E é o mesmo. Entendeu? O mesmo, a mesma construção, uma comparação que eu estou fazendo. Até um livro. Você pega um livro e fala, olha, esse livro eu estou vendo a capa dele de um jeito, está escrito isso, isso, isso. Aí o outro do outro lado, não, eu estou vendo aqui, está assim, assada a capa. É porque ele está vendo o outro lado da capa. Entendeu? Então, isso é um parecer que eu estou dando para você entender, entendeu? O que eu quero dizer. Então, o João teve duas responsabilidades, como eu falei. Uma, gente, qual era? Ele cuidaria da mãe de Jesus. Eu já falei sobre isso. Quando Jesus está na cruz do Calvário, a mãe chorando lá, né? Jesus fala para ela. Jesus fala para fica o braço aqui na mesa, aí fica logo coisado aqui. Então, Jesus falou para João. Jesus falou para Maria, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, olha aí. João, olha aí, eis aí a tua mãe. Então, eles ali fizeram uma adoção. Jesus transportou a filiação dele para João. Vocês estão entendendo? E Jesus, depois disso que fizerdes, a um desses pequeninos que crê em mim, é a mim que vocês estão fazendo. É a mim. Entendeu? Então, ali ele adotou a Maria, a mãe de Jesus. E outra coisa, gente. Primeiro, eu já falei sobre isso também, eu tenho que correr aqui. Quando Jesus fala, ele se dirige a Maria, quando ele recebe o ministério dele, o ministério de Deus, divino, como Salvador, e ele é Deus, ele não chama mais Maria de mãe, dizendo que ela era a mãe dele, não, tá? Ela fala, acabou o vinho, mulher, o que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E ele tinha um cuidado extremo ali com Maria, sabe? Mas como pessoa. Por quê? Porque agora ela não é a mãe de Deus, tá bom? Ela não é a mãe de Deus. Ela era a mãe de Jesus, nasceu ali. Então agora a Deus ele chama de pai, sabe? Ele falou assim, para Deus o tempo todo ele falava pai, sabe? Pai, Deus é pai dele, né? E agora para Maria ele falava mulher, mas quando ele chama a Maria de mulher, ele está fazendo uma coisa tão bonita, gente. Por quê? Porque ele está mostrando que o trabalho de Deus foi perfeito. Perfeito por quê? Porque ele só poderia, no caso, poderia mal dizer, né? Pode todas as coisas, mas ele poderia ter legalidade aqui no mundo, já falei sobre isso várias vezes, em vários conteúdos aí. Ele poderia agir nesse mundo com legalidade, Quando você faz uma coisa com legalidade, você não tem que fugir de ninguém, não tem que ficar fugindo de nada, sabe? Aí, tudo bem. Então, para ele ter legalidade, ele teria que nascer de ser humano, tá? No caso, Deus não é humano. E por que ele é chamado filho do homem? Ele nasceu, né, de uma maneira perfeita aqui no mundo, mas ele veio de Maria, entendeu? E Maria é homem, ou seja, Maria é ser humano,
tá? Maria, lá no começo, Eva não foi nascida da costela do Adão? Então, resumindo, ela é humana, é o ser humano. Então, quando chega cá longe, então ele nasceu de Maria, dando uma legalidade para ele agir aqui na terra. Porque como Deus só como Deus, ele não, como que ele agiria aqui nesse mundo? Entendeu? Não, porque aí ia ser fácil você dizer, Jesus morreu na cruz, mas ele é Deus, né? Não tem sangue de ser humano na veia, não. Poderia dizer isso. Então ninguém pode dizer isso, porque ele nasceu de Maria. Quando ele fala, mulher, o que eu tenho contigo? Então ali, vocês estão entendendo? Porque se ele fala mãe, ali fica chamando ela de mãe, mesmo depois do batismo, depois do seu ministério, se ele chamasse, então a obra dele estaria incompleta. É como se ele fosse só ser humano, ou então se ela também fosse deusa. Se ela fosse deusa, o ministério dele não ia prestar, sabe? O que ele realizou aqui no mundo não prestaria. Então ela veio como ser humano, Deus fez uma obra perfeita. Por isso Jesus tem, sempre terá legalidade para fazer tudo o que ele quiser, agir de maneira tremenda, sabe, gente? É uma coisa maravilhosa. Então, tudo bem, eu já mostrei para você esse ponto aí, tá bom? Agora, se você quiser discordar, eu acho que não tem como você discordar. Eu tenho certeza que não tem como você discordar. Primeiro que eu estou falando pelo Espírito de Deus, sabe? Não estou falando do que eu acho, não. Às vezes a gente fala o que a gente pensa, o que a gente acha, depois a gente fala, meu Deus, eu falei isso, foi. Mas às vezes também você fala pelo Espírito e fala, meu Deus, eu falei isso, foi. Às vezes acontece isso, tá, gente? Procure ser boca de Deus, deixe Deus te usar, tá bom? Então, aí ele teve essa missão. O João, quer dizer, se Deus entregasse essa responsabilidade para outras pessoas, Maria ia ficar à mercê de muita coisa, porque Jesus teve seu ministério ali, encerrou ali, ele voltaria para o Pai, e ele cuidou disso. Então ele separou o João para não morrer cedo, sabe, gente? Porque tem gente querendo morrer, mas não sabe que tem compromisso, tem coisa para realizar, e na velhice darão frutos, sabe? Então, aí Jesus vai e entrega para Maria ali, cuida dele, cuida do João, cuida da sua mãe, ele agora é a tua mãe. Entendeu? Então hoje, eu não sei por que muita gente hoje está falando, Maria, rogai por nós. Gente, abra os teus olhos, vamos entender a realidade da palavra do Senhor. Para de ficar falando coisa que não é verdadeira, gente. O anticristo vai chegar aí e vai encontrar a patota dele que está falando engano, sabe? Maria hoje, então, no caso, ela foi salva por Jesus também, porque precisou se arrepender, né? Ele falou isso. Então, aí o que acontece? Ele teve essa missão, no caso o João, né? Esse João que eu estou falando é o João apóstolo, tá? Era discípulo, apóstolo depois, que com Jesus todo mundo cresce. Ele era discípulo, agora ele passou a ser apóstolo, né? Então, aí o que acontece? Ele teve uma outra missão, como eu falei para você, qual era? Escrever o Apocalipse, que não era coisa fácil, sabe? Ele ali, meu Deus, o Apocalipse está se cumprindo e você vê que tem muita coisa que tem a ver lá com o livro do profeta Daniel. A palavra de Deus ela é assim, ela se encontra, sabe, gente? É uma coisa tremenda. Então ele vai e escreve Apocalipse. Fizeram de tudo para querer detonar com a vida dele. A gente conseguiu matar fulano, vai matar esse também. Para trás de mim está repreendido o espírito de morte, está repreendido. Em nome de Jesus. Então, ele vai e escreve, porque Jesus vai e entrega para ele. E quando Jesus entrega para ele, Jesus já tinha ressuscitado. Estava com o Pai. Mas ele tem legalidade, como eu falei no início, ele tem legalidade para agir como ele quiser, sabe? Porque ele vai agir na tua vida, agir fulano. E não tem esse negócio de ninguém mandar você calar a boca, não. Porque Jesus está agindo com legalidade, tá? E outra coisa, a justiça humana nossa, vamos dizer assim, a humana nossa, que humana, ela pode ser muito boa. A gente fala, graças a Deus, foi feita justiça. Mas quando ela chega perante a justiça de Deus, ela se torna um trapo de imundícia, um estopa, uma coisa que não suporta um calorzinho do fogo, se desmorona logo, sabe? Porque a justiça de Deus é perfeita, é admirável. No Apocalipse fala, gente, que o vestido, o linho, né? A pessoa vestida de linho no Apocalipse se refere à justiça. E Deus quer fazer da própria pessoa a justiça dele. Meu Deus, é uma coisa que você começa a falar, aí parece dar não entendi, como é que é mesmo? Oh, meu Deus. É igual você vai ensinar uma conta alta aí, de matemática, para um bebezinho, uma criancinha de 1 ano. De vez em quando surge uma criança, né, bem criança mesmo, e de vez em quando te dá um banho aí, de alguma maneira, de te ensinar alguma coisa. Jesus também falou isso, né? Mas assim, nesse sentido que eu estou falando, né? Então, gente, a gente sabe o quê? Que agora, você observa que lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, você já vê a justiça de Deus que
determinada já, tá? Para acontecer, quando ele fala do julgamento de Babilônia. Porque aquela coisa Deus não ia deixar barato não, sabe? Não ia não, gente. Meu Deus, Babilônia, Deus vai julgar. Agora, Babilônia, você sabe que é uma cidade. Agora, gente, é assim, se uma pessoa está o tempo todo colocando outro Deus no lugar de Jesus, um outro Deus, no lugar de Deus, no lugar de Jesus, porque Jesus, o Espírito Santo e o Pai que é Deus, você olha ele como um só. São três, mas eles são unidos, unidíssimos, tá bom? Então, aí se coloca um outro Deus aí no lugar, isso provoca a ira de Deus. Quando Deus não julga assim logo de imediato, é porque ele tá controlando a sua paciência e, além do mais, ele é rico em misericórdia. Sabe, gente? Então, aí a pessoa começa, a pessoa faz de caso pensado, idolatria. Deus não suporta idolatria, não tem conversa. Nos mandamentos está escrito e em toda a Bíblia. Teve rei que chegou lá e destruiu todas as idolatrias lá. Sabe? E hoje, de vez em quando acontece isso, e não sei o quê, a pessoa começa a sofrer perseguição, mas a Bíblia manda. A Bíblia, tira isso do teu coração. Você tirando do teu coração vai ser muito fácil você tirar da tua casa, tirar da cidade, tirar do país, tirar do mundo. Se bem que o mundo está entregue ao maligno mesmo, né? Mas na medida do possível, conforme Deus for querendo que você faça, faça o que Deus quer que você faça, tá bom? Então tudo bem. Olha, estou falando aqui acerca do milênio, eu tinha que explicar isso primeiro, né, gente? Então, para a gente entender, é para o nosso melhor entendimento. Então vai acontecer assim. Vai acontecer o arrebatamento. Eu já falei da grande tribulação, tá, gente? A grande tribulação, se bobear, ela é quase junto com a igreja aqui mesmo. Mas eu falei que é depois que a igreja for. Mas isso vai ser de 7 anos. E 7 anos vai ser como se fosse um minuto, gente. Porque vem o milênio. São 1000 anos. E se vai acontecer no período de 7 anos, a grande tribulação, como eu já falei, né? São 3 anos e meio, tá? De falsa paz. E depois vem aqueles outros restantes, tá? Que são os 3 anos e meio que a máscara caiu e agora não tem mais como o inimigo enganar porque está desmascarado, sabe? Então, as coisas vão se revelar, gente. Não espere tudo se revelar, não. A palavra de Deus já é uma grande revelação. Procure ver o que a palavra está falando, tá bom? Então, o que acontece? As pessoas vão ressuscitar, quem creu em Jesus, no arrebatamento, tá? Não importa. Olha, a pessoa morreu afogada, a água tem que prestar contas. Cadê a pessoa que morreu aí em você, água? Me dê ela de volta e a água vai trazer, tá bom? Morreu no fogo? Fogo. Cadê aquela pessoa que morreu queimada? Eu quero aquela pessoa. E o fogo vai ter que entregar, sabe? E assim todos ressuscitarão, os salvos em Cristo. Quem creu em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê? Está deixando para crer amanhã? Você está perdendo. Quando você conhecer Jesus, se é que você vai conhecer realmente aqui nessa vida mesmo que eu estou falando, você vai se arrepender. Meu Deus, olha, eu poderia está desfrutando da presença de Jesus, falando com Deus nessa vida. Não, ficou vacilando. Mas se eu crer em Jesus, as pessoas vão ser meus inimigos. Não, que sejam. Serão teus inimigos por enquanto. Depois Deus também pode trabalhar na vida de um por um. Porque o que é de Deus, ele não perde de vista não, gente. Não perde de vista mesmo, tá? Então, as pessoas ressuscitarão, gente, com Cristo. Eles ressurgirão ao ouvir o toque da trombeta, que o anjo Jesus virá nas nuvens dos céus, logo na próxima vinda agora, que é a segunda, né? Muitos pensam que é a primeira, mas já é a segunda. Tem gente que está atrasada aí, tá bom? Os judeus, se você conhece alguém que é do povo judeu, pode falar para ele, Jesus já veio, o Messias já veio, e agora a segunda vinda, que ele vem para os que esperam por ele, né? Aguarda a sua vinda, né? A gente tem que amar a vinda de Jesus, sabe? Então, a pessoa vai ressuscitar, as pessoas, né, ressuscitarão num novo corpo, e esse corpo não se corrompe mais. Não se corrompe, sabe? É um corpo mesmo, vai ser um corpo eterno, como Deus queria que fosse antes, lá no Éden, Deus queria que fosse assim. O ser humano foi preparado para não morrer, mas o inimigo interferiu lá e provocou um grande transtorno em todo o tempo. O inimigo está derrotado, Jesus o derrotou na cruz, mas ele vai derrotar ainda, é por etapa, sabe, gente? Veio para salvar, Jesus veio para salvar, livrar você das garras do inimigo. Olha, meu Deus, a obra de Deus é perfeita, meu Deus. A obra de Deus é incrível, gente. Então, aí as pessoas ressuscitarão, os salvos em Cristo, tá? E as pessoas irão para o céu, entendeu? E esse mundo vai começar. Eu já falei da grande tribulação e tal, mas agora eu estou falando do milênio. Então, enquanto o pessoal com Cristo, reina com Cristo, gente, vai estar com Cristo, o mundo, sabe? O mundo vai estar em trevas total. Mas os salvos estarão reinando com Cristo. Após vencer essa etapa, sabe? Vem a Jerusalém celestial, que a Bíblia fala de outra Jerusalém. Tem a Jerusalém que a Bíblia compara da filha da escrava. Você não é filha, se você crê em Jesus, você não é a filha da escrava, você é a filha da livre.
sabe? A livre, ela virá, e você é dela, você mora nela, nós moramos nessa por causa de Jesus. Então, essa Jerusalém virá do céu, linda e poderosa, virá, né? Já vou terminar já que o conteúdo do vídeo aqui está coisando. Então, será aqui implantado na terra, mas quando o inimigo, que aquelas pessoas também, quando eles verem essa cidade, então eles vão achar que podem contra ela. Eles vão achar, o inimigo sempre assim, acha que pode contra o Todo-Poderoso. Ele acha e quer fazer você pensar que pode também, contra Deus, né, gente? Meu Deus, a Bíblia diz que a própria presença de Deus é fogo consumidor. Ele é amor, porém fogo consumidor também, né? Então ele virá. Então quando essas outras pessoas ressuscitarem, essa outra etapa, aí só os ímpios, né? Os ímpios, então o que vai acontecer? Ele ressuscita o inimigo, vai fazer de tudo para invadir essa cidade, junto com os ímpios que ele já conquistou, que ele acha que tem domínio já sobre os ímpios, tá? Porque ímpio, gente, você é se você não crê em Deus. Você rejeita o plano da salvação, que é o único, Jesus, não é nenhum santo, nem uma santa aí que diz que a pessoa já até morreu e faz estátua dele ou dela dizendo que salva. Vai prestar conta, tá bom? Vocês vão prestar conta, tá? Vocês estão sendo chamados à gerência, tá bom? Para uma conversa. Vocês estão sendo chamados à gerência, vocês estão fazendo as pessoas aí acreditarem em coisas que a Bíblia não diz, comparecer à gerência, tá bom? Para uma conversa que só o final Deus vai dizer qual é o final dessa conversa. Jesus vai te libertar. Então o que acontece? Aí vai e essas pessoas contra aquela cidade, mas só que nessa hora Deus é fogo consumidor, né? Virá fogo do céu e vai detonar tudo. O fogo de Deus vai detonar. Então esse fogo vai consumir todos os ímpios e ao mesmo tempo o lago de fogo está reservado para o diabo e seus anjos, sabe, gente? O falso profeta, eles vão estar todos unidos lá, só que são ligados todos, vão estar todos para lá, sabe? E aqui Deus vai fazer uma nova terra. Esse fogo de Deus purificará a terra. Gente, se você olha a natureza, você vê uma coisa linda, né? Você olha para os astros, para o céu, eu admiro todo dia, eu falo, meu Deus, o Senhor é incrível, o Senhor age de maneira incrível pelos teus feitos, né? Então, se você acha que o natural é lindo, imagine a segunda Jerusalém e esse mundo como vai estar quando Deus vai transformar, porque é muito ruim você fazer uma coisa e a pessoa vai e joga por terra. Você faz uma coisa, a pessoa vai e detona, desfaz. É muito ruim. A gente que é ser humano não gosta disso, quanto mais Deus. Meu Deus, entendeu? Então Deus não quer ver a terra destruída, não. Deus falou que aquele que destruir a terra, eu o destruirei. E Deus não tem prazer nisso, não, gente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, sabe? Não tem, não. Agora, quando uma pessoa chega a partir desse mundo, Deus o recebe com cheiro suave, mas já sabendo que vai ressuscitar, entendeu? Porque ele é a própria ressurreição. Jesus falou isso para Marta, para Maria, né? Ele falou, eu sou a ressurreição. Ele disse, o seu irmão vai ressuscitar, que era o Lázaro, né? Ela falou, Senhor, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Entendeu? Gente, lembre-se, o nome de Deus é já. O que Deus quer realizar em tua vida é hoje, é já. Ele já está agindo, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, assim será feito um novo céu, nova terra, onde realmente habita a justiça. Eu tenho alergia à injustiça. Eu não gosto de injustiça, não, gente. Eu tenho uma alergia. Eu não gosto, eu detesto a injustiça. É porque você vai se enchendo de Deus e você vai querendo agradar aquele que está em você. Porque a Bíblia diz que o Caim matou o irmão dele, por quê? Porque ele quis satisfazer o Satanás que estava nele, o diabo que estava nele, entendeu? Então, quando você se enche de Deus, tá? Às vezes até você precisa falar a palavra de justiça mesmo, palavra às vezes de punição, e Deus vai e cumpre também, tá? Mas no maior de tudo, a maioria das vezes, Deus é amor mesmo e é tremendo. Gente, fiquem todos com Deus, não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, tá bom? E veja aí o que eu falei, palavra trocada aí, e vá para a fonte, tá bom? Vá para a Bíblia Sagrada, tá bom? Que a gente fala uma coisa e acaba falando outra, tá bom? E Deus é maravilhoso, e Deus abençoe vocês todos, os familiares de vocês, e não esqueça de compartilhar, joinha, tá bom? Que faz parte aí do conteúdo, né, pro YouTube mesmo, né, para ele poder trabalhar com isso, tá? Não esqueça não, gente. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. E até o próximo conteúdo, tá bom?